muito boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá falar sobre... Hoje é o Papo é Livre. Perguntas e respostas. Hoje o papo é livre, leve e solto. Eu nunca fiz uma live assim, livre, leve e solta. Eu geralmente venho com um tema, né? Mas hoje eu tô de boa, tô tranquilo, tô à vontade. Vamos conversar sobre relacionamento, vamos pensar, vamos dialogar, vamos ver as coisas daqui, vamos olhar de lá, vamos olhar de cá, vamos olhar de frente, vamos encará-la e vamos superá-las. Me faça perguntas aí, tá? Chamem pessoas que sejam interessantes estar aqui, que queiram estar aqui, porque eu só funciono com reciprocidade, tá? Eu não funciono sem reciprocidade. Então, se não quer estar aqui, fique à vontade. Agora, se quiser e se souber de alguém que, poxa, aquele papo com o Thiago, ele ia gostar, chame a pessoa. E é isso. Vamos conversar sobre relacionamento. E eu tava ouvindo uma live agora, eu só saí da live dele e vim pra cá. A live de um cara que eu já admirava, mas agora vendo a história dele, porque hoje é aniversário dele, pra vocês que se quiserem seguir, é o Psicanálise Descolada. O Carlos, ele é um psicanalista fantástico, assim, fantástico. E ele, olhando a história dele, me fez pensar, me fez refletir sobre o relacionamento na prática, assim. Eu sou muito grato por ter entrado no Instagram às 7 e pouca e ter visto ele, porque geralmente quando ele está ao vivo eu procuro ver se eu estou em casa, se eu estou em outro lugar, mas eu procuro dar uma olhadinha porque o material dele é interessante, é chamativo, é questionador, sabe? E uma coisa que eu gosto de ser questionado, uma coisa que eu gosto de ser... me faz uma pergunta, me faz pensar, aquela pessoa ganha um ponto comigo, sabe? E aí olhando ele e vendo as evoluções, as mudanças internas e externas, né? Eu vi como o relacionamento é isso, é essas mudanças externas e internas, tudo junto. A gente mudando, o outro mudando, o mundo mudando a gente mudando o mundo, né? Intensidades que nos primeiros anos de relacionamento foram no segundo, no terceiro, ou no quarto, no quinto, ou no 15º, já não vai ser a mesma intensidade, com toda certeza. Então, relacionamento é essa muvuca toda, né? E aí, o que eu tava pensando, né, ouvindo o cara, ouvindo sobre psicanálise, ouvindo sobre o crescimento dele, ouvindo sobre a vida dele em si, é que o que faz, grave bem isso, tá? Grave bem isso. Poxa, eu nem tô com anotação aqui. Gravem bem isso. Gravem no fundo do coração de vocês. O que faz um relacionamento durar é a fluidez. O que é fluidez, Thiago? O que é essa tal de fluidez? Essa fluidez é o equilíbrio entre a rigidez, né? Aquilo muito duro, que não se mexe, que não tem outra resposta a não ser aquela, né? É o equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade extrema, onde não se sabe o que é, não se sabe onde começa, não se sabe onde termina, e não se sabe nada, tá tudo aberto. A gente não tem fronteira de contato. A gente não tem uma fronteira do eu. Pronto, isso me machuca, fulano. Isso me machuca, fulano. Isso eu gosto. A gente não tem essa fronteira. Fluidez é quando sai desses dois campos e vem pra cá. Mas como manter a fluidez no relacionamento?
Essa é uma pergunta extremamente difícil. Por que é extremamente difícil? Porque cada ser é um ser único. Único. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? É que não há uma fórmula pronta para dizer faça isso e o seu relacionamento vai ser fluido. Mas a dica que a psicologia pode dar e que eu vou te dar, segundo os meus estudos e segundo o que eu vivo, é que fluidez é quando um casal identifica as suas necessidades. Continuando a pensar sobre isso, o que significa significa um trabalho. O que significa, Tiago, identificar as suas necessidades? O que significa o casal identificar as suas necessidades individuais e suas necessidades coletivas. Quando eu percebo que eu tenho necessidades, deixa eu me jogar aqui no sofá. Quando eu percebo que eu tenho necessidade, eu sinto falta de tomar uma cerveja com meus brothers e jogar uma conversa fora, quando eu percebo isso me tira dessa rigidez aqui de que casamento agora é só com ela e mais ninguém e eu vou ter que investir no meu relacionamento. Sabe? Eu saio daqui e venho mais pra cá. Por quê? Porque eu estou identificando uma necessidade que me faz bem e que automaticamente contribui para o nosso bem-estar. Porque eu bem, o meu relacionamento melhora. A pessoa bem, ela vai estar melhor no relacionamento. Então, à medida do momento em que os casais vão identificando as suas necessidades individuais e as necessidades do relacionamento, eles vão chegando cada vez mais aquilo que seja a fluidez daquele relacionamento. Que nada mais é a fluidez do que como nós vamos viver esse relacionamento. Como nós vamos viver essa relação. Como nós vamos caminhar juntos da melhor maneira. Isso que é fluidez. Os dois em conjunto, descobrirem, encontrarem, identificarem a melhor forma de viverem. Porque eles estão mudando a todo tempo. E aí é preciso ajustar isso numa mesma jornada. Como é que nós vamos ajustar as nossas mudanças e mesmo assim caminhar juntos? Como que nós vamos ajustar as nossas mudanças internas para que nós não venhamos nos distanciar tanto? É um trabalho difícil, porque não tem como eu segurar a minha mudança. Tem como eu ajustar a minha mudança. Eu perceber que eu estou mudando e eu me disponibilizar a dizer, poxa, fulana, eu estou mudando. Como é que a gente vai lidar com isso? A Alessandra chegou aí, não sei se tem pergunta. Hoje é perguntas e respostas, Alessandra. E eu estou aqui filosofando e falando sobre fluidez. Porque é essa fluidez que faz com que um relacionamento caminhe de verdade. Entre tudo e todos, né? Entre todos os elementos, confiança, respeito, reciprocidade, amor, né? Entre todos os elementos que eles falam nas receitas, né, de bolo, vamos dizer assim, para um relacionamento, o que eu vejo de mais essencial, gente, é a fluidez. Esse relacionamento precisa ser fluido. Olha só, eu vou dar um exemplo bem claro, tá, gente? Ó, eu tô aqui sentado no sofá e eu dobrei a perna, cruzei as pernas, ó, estão vendo ali, ó, aqui, cruzei a perna.
Faz uns 5 minutos. E agora eu estou começando a sentir um certo desconforto na perna. O que eu vou fazer? Eu vou descruzar essas pernas. Porque eu estou sentindo eu estava sentindo um desconforto. E fluidez no relacionamento, gente, é descobrir isso. O que dói? O que tá machucando? O que tá deixando a gente desconfortável? O que tá incomodando a gente? Sabe? Isso é fluidez. É olhar para essas questões e não se esconder. E não camuflar. E não fingir que não tem. Fluidez é quando a gente consegue... A Alessandra fez um comentário, mas já vou ler tua pergunta, tá? Fluidez é quando a gente consegue olhar para as questões e conversar sobre elas e resolver. Sabe? Inclusive, esse é o meu tema, esse é o meu tópico de relacionamento saudável. Relacionamento saudável, para mim, é aquele relacionamento em que as pessoas conseguem se acertarem conversando, dialogando, se comunicando. Vamos ler a pergunta da Alessandra. Boa noite, Thiago. Sim, ser cúmplices das mudanças um do outro. Poxa! Alessandra, essa frase, essa fala, eu vou gravar pra mim. Cúmplices das mudanças um do outro. Porque é poético, né? Me lembrou aquela música Somos... Poxa, eu me lembrei, mas não lembro a letra toda. Somos suspeitos de um crime perfeito, né? E crimes suspeitos. Mas enfim, me lembrou dessa música. E eu achei essa frase meio poética, mas é exatamente isso, Alessandra. Cúmplice das mudanças do outro. Eu estou acompanhando o outro. Eu estou vendo o outro. Eu estou junto com ele. Eu sou um cúmplice dele. Não tem como eu não dizer que eu não estava junto. Eu sou um cúmplice. Entende? É exatamente isso. É estar junto. Exatamente. Se não verbalizar, não tem como. Exatamente. Se não verbalizar, não tem como. Por quê? Porque falando em não verbalizar, não tem como, a gente pode falar em comunicação, né? Tem duas etapas. Tem dois grandes mundos. Tem um grande divisor de águas, assim. Tem gente que acha que comunicação é só falar, né? Mas não. Tem a comunicação interna, tá? Que é a etapa em que o meu corpo sente a realidade. Gente, o corpo, não se enganem, é o primeiro agente que entra em contato com o mundo. É o corpo que sente. Quando você viu aquela pessoa amada, o corpo sentiu primeiro, antes de você raciocinar e antes de você pensar, poxa, aquele cara é gato, aquele cara, eu me sinto atraída. Antes disso, o corpo já estava sentindo. O corpo já tinha feito a impressão, ele já tinha feito a interação com o outro. Então, primeira parte tem esse corpo. E a segunda parte, quando o corpo aquece, e aí essas informações vão passando para a parte de cima e o pensamento diz assim, gostei dele. Vou passar lá perto e vou tentar rir para ele, para ver se dá certo. Essa é a primeira etapa da comunicação interna. Então, se o homem fica só nessa comunicação interna, se a mulher fica só nessa comunicação interna entre ele e ele mesmo, ela e ela mesma, fica aqui, ó, só aqui, ó, vem do corpo para a mente e volta. Né? Se ficar só aqui, aí como o Alessandro diz, não tem como. Não tem como. Mas eu vou continuar falando da outra etapa, da próxima etapa da comunicação. Aqui temos a primeira etapa da comunicação interna, né? Que é o sentir, a sensação e o pensamento. Primeira etapa. Aqui a gente determina uma realidade interna. E de acordo com essa realidade interna, a gente funciona na realidade externa. Então, gente, é muito importante vocês prestarem atenção, se perceberem nesse primeiro momento da comunicação. Porque o primeiro momento da comunicação é a comunicação interna. É esse sentir
e essa sensação e esse pensar. Que o pensar nada mais é do que a codificação dessas informações do corpo. O corpo está com um certo formigamento. Está um certo formigamento. O que é isso? O que é isso? O cérebro traduz. Tu tá ansiosa, tu viu o cara e ele te chamou atenção e tu não sabe o que fazer. Mas tu queria estar mais próximo dele. Sabe? Então, primeira etapa da comunicação. Vamos para a segunda etapa da comunicação. Poxa, deu uma escurecida. Eu vou chegar. Vamos para a segunda etapa da comunicação, que é a ação e o pensar novamente. Que aqui já faz parte da comunicação externa. Porque no primeiro momento eu senti, eu raciocinei. E aqui eu criei um veredito. Eu interpretei a minha realidade. Digo, poxa, aquele cara tá pra mim. Aquela mina tá pra mim. Estão me ouvindo aí, gente? Que coisa me fala. Nessa primeira etapa, gente, eu senti e traduzi o que eu estava sentindo. Comunicação interna. A partir desse momento, eu interpreto a minha realidade. E aí eu digo, aquele cara tá pra mim, aquela mina tá pra mim, aquela mina não tá pra mim, aquele cara não tá pra mim. Diante dessa comunicação interna que eu estabeleci, eu funciono. Então, é extremamente importante vocês perceberem esse processo de contato que vocês têm com o mundo. Porque se vocês sentem de uma forma enganada, de uma forma falsa, vocês vão ter toda uma ação enganosa. E se vocês sentem e pensam, mas não partem para a expressão, não partem para pensar sobre o que fez, também o outro não fica sabendo. Que é o que a Alessandra disse, né? Não tem como. Não traduzir o mundo interno do outro. Quem traduz o mundo interno do outro é só ele mesmo. É só ele mesmo. Por isso que cometemos muitos erros em querer adivinhar o que o outro está sentindo. Em querer adivinhar que o outro gostaria disso, ou que seria bom para ele. Tem gente que me liga, gente. Gente que me liga e diz assim, poxa, psicoterapia seria bom para a pessoa. Tá, seria bom, eu aconselho psicoterapia para todo mundo. Mas, se a pessoa não quiser, por que o cônjuge dela tá me ligando? Se ela não tiver a reciprocidade de dizer, eu quero, vai ser bom para mim, eu preciso. Ou então eu acho que eu nem preciso, mas eu quero me experimentar. Se ela não dizer, não tem como. O Edson está dizendo, fora tudo o que se passa no subconsciente e que não percebemos. Justamente, Edson, justamente. Tem tudo isso, né? Por quê? Porque o nosso corpo é fantástico. Os nossos sentidos absorvem muito mais informações do que nós podemos pensar que estamos absorvendo. Então, tem essa camada. Tem essa camada de informações que ultrapassam o nosso controle do intelecto. Elas ultrapassam. E a questão é, nós temos controle daquilo que podemos. Sabe? Aceitar que a gente não tem controle de tudo. Sim, realmente a gente não tem o controle de tudo. Né? A gente não vai conseguir determinar tudo. A gente não vai conseguir ter um norte claro de que se a gente agir dessa forma, ele vai agir assim e vai dar certo. A gente não tem isso. A gente nunca vai ter essa segurança, tá? Gravem isso. A gente nunca vai ter a segurança de que a nossa ação vai estar fazendo bem ao outro. Grave isso do seu coração, tá? Porque muitas vezes a gente coloca muita expectativa dentro daquilo que a gente faz e aí, poxa, meu, o outro não reagiu como eu pensei. E aí, isso dá um problemão. Dá um problemão. Por quê? Porque a pessoa faz
coloca uma expectativa, ela não reage da forma como a pessoa esperava, a pessoa não fala, porque ela não consegue falar, ela só murcha. O outro não percebe, e aí ela vai se frustrando, se frustrando, se frustrando. Vira uma bola de neve. A fala que eu ouvi hoje no consultório, gente, foi assim: eu fico com muita raiva, porque eu me esforço para ser uma puta amiga, mas nunca dá certo. Claro que nunca dá certo, porque as pessoas nunca veem ela como ela quer que, como ela imagina que ela fazendo aquilo, as pessoas vão olhar dessa travadinha. As pessoas não nos olham como a gente pensa que elas vão nos olhar. E assim como funciona na amizade, que eu dei esse exemplo agora, funciona no relacionamento. O outro não me olha como eu penso que ele me olha. É muito louco isso, né? É muito louco isso. Porque se a gente pensar, aquilo que toca o outro, que é nosso, que faz o outro se aproximar da gente, não é o que a gente pensa que é. Tipo, vou falar de mim. Ah, eu sou um cara sorridente, sou um cara simpático, sou um cara educado. Tá, beleza. Todas essas características que eu falei, essas 3 características, são características louváveis, assim, e dignas de uma pessoa se aproximar de mim. Ok? Mas as pessoas não se aproximam da gente por isso. Por essas características que eu falei. Elas se aproximam da gente por coisas que a gente nem imagina. Sabe? Que a gente nem imagina. Então, por isso que o melhor remédio é sermos nós mesmos. Porque quando eu tento ser a fulana, quando eu tento ser o fulano, eu nunca agrado ninguém. Pô, ajuda. Ah, voltamos. Geis, me mandasse um direct lá. Coloca aqui, qualquer coisa, tá? Tamo junto. Ou então depois eu leio e te respondo, tá? Não precisa se expor. Mas, da onde eu tava? Como eu estava falando, o que chama o outro não é o que eu penso que eu sou legal. O que chama o outro são coisas totalmente diferentes daquilo que eu pensava, sabe? E por isso que o melhor remédio é a gente ser nós mesmos. Porque quando eu sou eu mesmo de verdade, eu atraio uma pessoa que realmente goste de mim. Sabe? Eu vou repetir essa frase que eu gaguejei no meio. Quando eu sou eu de verdade, eu atraio alguém que realmente gosta de mim, como eu sou. E aí eu posso ser eu de verdade. E aí eu me encontro no relacionamento. Percebe? Na real, não, tranquilo, mano, tranquilo. A Alessandra fez uma pergunta, comentou ali. Eu sou uma chata legal. Prazer. Todos temos um pontinho chato, né? Todos temos uma parte ranziza, né? Normal, somos tudo isso. Somos tudo isso. E o ideal é que a gente não esconda. O ideal é que a gente seja, tá? O ideal é que a gente seja o que somos sem se esconder. Sou o que sou e é isso que eu tenho para te oferecer. Sabe? Gente, essa live é uma live de perguntas e respostas, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu tô aqui falei de fluidez, falando de relacionamento, comunicação e já falando de identidade. É um papo livre, gente. É um papo livre. Façam suas perguntas, tá? São 8h25 e estamos aqui para trocar ideia. E eu tô aqui para responder perguntas, porque eu nunca fiz uma live nesse formato, assim, de perguntas e respostas. Eu geralmente faço com temas, né, específicos, e aí eu me disponibilizo a falar. Agora, hoje eu sentei aqui e estou falando sobre relacionamentos, estou aberto a interações
e a questionamentos, a perguntas, a pensamentos, enfim. Estou aberto. A Liza, como lidar com a dependência emocional do outro? Baita pergunta, baita pergunta. Como lidar com a dependência emocional do outro? Aqui temos uma questão muito séria, muito séria. Porque olha só o final dessa pergunta. Como lidar com a dependência emocional? Até aí, tudo normal. Tudo normal. Agora esse final aí, gente, esse final aí é totalmente comprometedor. Porque é do outro, né? É uma dependência emocional do outro. O máximo que tu pode acolher, o máximo que você pode fazer é acolher a pessoa. Acolher a pessoa, acolher a dor dela e, travadinha, voltando, acolher a pessoa, acolher a dor dela e ajudá-la a se perceber que ela precisa de ajuda. E esclarecendo o que é esse acolher o outro. Se a pessoa tem dependência emocional, ela vai querer se grudar em ti. Então, acolher não é se permitir ser sufocado pelo outro. Acolher o outro é dar atenção, é dar momentos de qualidade e, ao mesmo tempo, frustrar ele, que é o que chamamos na psicologia. Frustrar, o que é o frustrar ele? É o dar um limite, colocar um limite. Tá, eu te amo, eu quero que tu vença isso, eu te aceito, eu entendo a tua dor, mas nesse momento, eu preciso de um espacinho. Eu preciso de um espaço. Entende? Acolher não significa obedecer cegamente. Já que eu amo ele ou eu amo ela e ela é uma pessoa que tem dependência emocional, então eu vou ficar sempre com ela para acolher ela. Esse acolhimento ele é maléfico, porque acaba jogando vocês dois no buraco. Nessa analogia. Se a pessoa e ela se joga na água e ela está se afogando. Você também não sabe nadar. Você vai se jogar. O que vai acontecer? Vocês sabem a resposta. Todos sabemos. Nenhum dos dois vai sair dali livre. Vai sair contente, vai sair vivo. Porque duas pessoas que não sabem nadar numa profundidade, sem um bote salva-vidas, sem uma terceira mão amiga, as pessoas falecem. E à medida do momento que você coloca esse acolher, você dá esse acolhimento à pessoa, essa pessoa que é dependente emocional, simplesmente ficando com ela todo o tempo, deixando ela te sugar, ficando junto todo o tempo, porque ela é dependente emocional, vai morrer a tua individualidade. Daí, quando morre a sua individualidade, aí não sobra nem ele nem você. Ou nem ela e nem você. Entende? Então, acolha a dor, acolha a pessoa, mas direcione ela para a evolução dela, porque ela precisa evoluir. Direcione ela, converse, vai precisar, às vezes precisa de muita conversa, muito diálogo, muita paciência, né? Até ela entender que ela precisa de ajuda para que ela possa evoluir, né? E vocês possam continuar nesse caminho, tá? Qualquer coisa, se não foi bem respondido, pode perguntar, tá? A Alessandra disse assim: quanto à carência afetiva, estar sentindo e o outro não se dar conta. Entendi. Eu tô sentindo carência,
Mas a pessoa que está do meu lado não está sentindo que eu estou tendo essa carência, que eu sinto essa carência. Então, comunicação, se comunicar, expressar, conseguir falar dos sentimentos. Mas tem que ver se essa carência é uma falta dele, estou sentindo falta da outra pessoa, ou se é uma carência afetiva em excesso. Tem que ver. Mas se é uma carência afetiva normal, necessária no relacionamento, a resolução disso vem por meio da comunicação. À medida que você fala, você se expressa, o outro vai ter agora a opção de acolher ou não. Se ele não acolher, ele não consegue acolher essa carência. Por que ele não consegue acolher? Você tem que ver tudo isso. Agora, se ele acolher, o problema é resolvido. Entende? Então, esse ajuste é na comunicação. O Geiso falou, e quando a dependência emocional é minha? Aí, filhão, o desenvolvimento é teu, né? A procura por desenvolvimento, agora que tu identificou isso, é responsabilidade tua procurar essa evolução. E essa evolução você alcança se observando, e aí eu estou falando primeiro dos materiais, das ferramentas gratuitas, tá? Você evolui, tá? Se percebendo, se experimentando na vida, quebrando a cara mesmo, tá? Aqui estou falando de ferramentas gratuitas, ferramentas que você pode fazer quando você sair daqui, tá? Se percebendo, se experimentando, como você funciona nas coisas, como você sente, o que você sente, tá? E temos mais ferramentas gratuitas. Temos as redes sociais, canais como esse, Thiago Alano, psicólogo Thiago Alano, né? E inúmeros outros canais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Cara, tem conhecimento a dar com pau. Conhecimento é infinito, na real. Conhecimento é infinito. Na era da globalização, é infinito. Então você pode pegar conhecimento gratuito nas redes sociais de muita gente sobre autoconhecimento, sobre se enxergar, sobre como você vive o dia, como você vive o tempo, como você vive a sua vida. É nessa vivência da sua vida que você descobre os seus bloqueios e você se destrava, né? É um processo fácil? Não. Mas é um processo possível? É. Sabe? Então, temos ferramentas gratuitas e temos ferramentas pagas, que daí é a psicoterapia, que é uma pessoa que vai te auxiliar a fazer essa jornada. Essa jornada gratuita que eu falei é como se você fizesse essa jornada gratuita com um acompanhante, sabe? A psicoterapia é isso, sabe? Se você fizer psicoterapia comigo, eu vou te orientar a se perceber, eu vou te orientar a se experimentar, e a gente vai ver junto como você vive essa vida e da onde que vem esses bloqueios. Mas até lá, até você chegar nesse terceiro passo, que é a ferramenta paga, que é a psicoterapia, você pode fazer isso sozinho. Você não vai fazer com tanta eficiência como acompanhado, mas você já pode fazer sozinho. Então é o que eu aconselho. Thiago, não estou conseguindo caminhar sozinho. Aí procure ajuda. E aí, pensando em psicoterapia paga, eu também não estou aqui, né? Tem locais que trabalham, que funcionam, que disponibilizam psicoterapia gratuita, tá? Meu serviço é pago, mas tem universidades. Tem a Unesc, tem a Exucre, para você que é de Criciúma, né, região, né, que se você é de outra localidade, as universidades geralmente oferecem serviços gratuitos, tá? Aqui em Criciúma eu sei que tem
tinha um instituto, tinha um órgão ali na... Quem é de Criciúma vai saber, tá? Tá ligado à prefeitura velha ali, os camelôs? Os camelôs ali tem uma parte que tem um segundo um segundo andar, assim. É ali. Ali em cima tem um núcleo ali que eles oferecem psicoterapia em grupos. O que me vem à cabeça é só isso, no momento, né? Universidades e esse local que tem lá, sim. Mas assim, é isso, tá? Tá? Qualquer coisa, estamos aí e sinto-se à vontade para fazer perguntas. A Alessandra disse o seguinte: dependência emocional e carência afetiva são situações distintas, né? Eu entendo que sim. Como é que você entende que sim, Alessandra? Coloque um comentário aqui, por favor. Eu quero saber o teu ponto de vista. A gente está aqui para trocar ideia, não estou aqui só para falar. Coloque, porque no meu ponto de vista eu acho que são sinônimos, mas coloque o teu ponto de vista aí, tá? O Geis disse: estou melhor, Thiago. Valeu, mano, valeu. Porque a dependência emocional, a dependência e carência, eu vejo como... Claro que, se a gente for ver na origem da palavra, a palavra dependência é muito mais forte. Por quê? Porque dependência vem de algo que eu não consigo me desfazer. Sabe? E a carência é uma palavra um pouco mais leve. Eu tenho uma carência, eu tô carente disso. Faz tempo que eu não vejo a minha esposa, ou faz tempo que eu não vejo fulano, eu tô carente dessa. Agora, dependência é eu não conseguir ficar longe dela. Na realidade, eu via como sinônimos, tá? Mas agora, pensando a partir da fala da Alessandra, eu tô vendo de uma forma diferente. Obrigado, Alessandra. É por isso que eu gosto de live, gente. Vou dizer pra vocês. É por isso que eu gosto de live. Porque na live é maravilhoso, porque a gente fala e a gente escuta, e a gente fala e a gente ouve comentário e a gente pensa, sabe? É fantástico, é fantástico. Gente, sinta-se à vontade para fazer perguntas. Tempo, né? Tem a Moli Terno Maria, Eduardo Studzinski, né? Pessoal chegando, tá? Sinta-se à vontade para fazer perguntas sobre relacionamentos, sobre tudo. Faça a pergunta que quiser. Eu falo aqui sobre relacionamentos, mas tô aberto, tá? E, gente, deixa eu ver aqui que hora é. Eu nem sei que horas temos. Que horas temos, gente? 39. Gente, se não tiver mais perguntas, comentários, eu vou indo nessa. Caso contrário, se tiver comunicação, a gente continua, tá? E o que vocês me dizem sobre isso? Sobre fluidez, que a gente conversou hoje, sobre comunicação, sobre identidade no relacionamento. Alguma pergunta? Dependência emocional, né, que veio agora por último. O que vocês me dizem sobre isso? Algum ponto, alguma questão? Caso contrário, eu vou indo nessa. E quinta-feira que vem eu tô aqui de novo, tá? Agora faremos uma live por semana. Voltaremos a uma live por semana. E aí, nas segundas eu gravo vídeos mais pequenos, os materiais, né? Incrível quando se comunicamos sem falar. Cara, isso é fantástico, de verdade. Isso é fantástico. E isso o Geiso tocou num ponto que eu não toquei hoje, que é o elemento invisível da comunicação, né? A comunicação tem esse elemento invisível, sabe? Que é o olhar, que é o sentir, sabe? Que é o perceber, e que não foi falado.
A fala é só uma via da comunicação. É só a parte em que nós conseguimos raciocinar. Para que o outro nos entenda racionalmente, é necessário falar. Mas tem toda uma comunicação invisível que passa, que vai além, que passa por fora do raciocínio. Sabe? Às vezes a gente ouve algo da pessoa e o que a gente sente que passa, ó, sai do raciocínio, ó, passa, sai do raciocínio e ó, vem de novo e nos toca, é outro. Então, isso é muito magnífico. É muito magnífico. E tem vezes que, como o Geis falou, não precisou falar, mas esse elemento que saiu da racionalização vai direto no outro e o outro sabe. Eu sei. Eu simplesmente sei. Como é que tu sabe que ela é assim? Eu sei, eu simplesmente sei. É muito louco. E isso quer dizer que o casal está conectado, mas pode ser ruim quando a pessoa está ouvindo algo, mas ela sente outra coisa. O que passa por detrás da racionalização, que vem diretamente do corpo da outra pessoa em direção a ela, é outra coisa. E aí a gente até lembrei de uma música do Ed Mota, que ele diz assim: às vezes o sim dói mais que o não. Percebe? Quando a pessoa está dizendo sim, mas o corpo, aquilo que está passando da racionalidade, está dizendo não. Sabe? Isso é triste. Isso dói. Dói. Mas temos que estar atentos a esse elemento invisível da comunicação. Por mais doloroso que seja, temos que estar atentos. Porque estar com uma pessoa só na teoria, só pro Instagram, não vale a pena. Não vale a pena. O Geis fez um comentário. Eu tento fazer isso com as crianças, pois tenho, sei lá, medo da reação delas ou dos pais, influenciando com o meu esporte. Com as crianças no sentido desse olhar, desse só se olhar e se comunicar, eu acredito que seja isso. E eu acredito que deu muito certo, gente. Sabe por quê? Porque as crianças sentem muito. Elas não se machucaram ainda por conta de pessoas falsas, de segundas intenções, de amor, sabe? Então elas são muito abertas a sentir. Elas têm um radar muito sensível, sabe? Então eu acredito que deve funcionar mesmo, de verdade. A Alessandra disse assim: Nossa, nossa pergunta top. Temos que adivinhar. Difícil quando não tem conversa. Quando somente um fala, Thiago. Daí já não é nem mais difícil, né? Já é uma tarefa, já é um 007, né? Já é uma missão impossível quando só um fala, né? Quando só um fala, não há comunicação, há um monólogo. Quando só um fala, o que a gente tem? O que é? Que modalidade é essa? Porque falar sozinho eu falo comigo mesmo. Sabe? Então, é uma modalidade? Mas é uma modalidade que não caracteriza um relacionamento saudável. Só no olhar, Jesus disse. Tipo, influencio elas a descerem também. E elas vão lá e fazem. Eu fico bobo, apesar de deixar ela no seu espaço. Tá. Que massa. Porque assim, gente, pra quem não conhece o Geis anda de skate. E aí eles descem aquelas ladeiras gigantes. Aí ele tá falando sobre como essa comunicação não dita, mas sentida, essa comunicação transmitida, aquilo que eu sinto e que eu passo pro outro, né? E o ideal é que nós, seres grandes, né, se conectassem também. Isso era o ideal.
E esse é o ideal de um relacionamento fluido. E aí eu volto lá no início. Um relacionamento fluido é um relacionamento em que as pessoas se sentem. As pessoas se sentem. Porque quando elas se sentem, elas se conectam. Quando elas se conectam, elas entendem. Não é entendem, mas quando elas se conectam, elas identificam as suas necessidades. E aí elas procuram suprir da sua forma. E à medida que elas vão suprindo as necessidades individuais e as necessidades em grupo, elas vão fluindo e o relacionamento vai crescendo. Não tem passe de mágica. É sentindo, é olhando, é estabelecendo contato, é percebendo, se comunicando, é fazendo, é agindo, é pensando, né? Ação, reflexão e autoconhecimento. Volta, ação, reflexão, autoconhecimento. Volta, ação, e assim vai até o fim da vida. Eu vou agindo, o outro vai agindo e vamos agindo juntos, vamos crescendo. E é muito louco como quando alguém... Eu vou dar aqui um sinal, tá? Um sinal de que você está com uma pessoa que vale a pena estar. É muito louco que quando vem alguém para somar do teu lado, a tua vida dá um boom assim, significativo assim. As coisas começam a fluir. Tu começa a funcionar de uma maneira melhor. De uma maneira... Isso vai até para a vida prática, assim. Tu começa a funcionar de uma maneira mais organizada. Tu recebe um grau de suporte, a confiança naquele teu projeto. Tu consegue funcionar de uma maneira melhor, sabe? E eu estava percebendo meu crescimento hoje. Hoje eu estava assim pensando, poxa, há um tempo atrás eu não funcionava assim, né? Há um tempo atrás eu não agia assim. Há um tempo atrás eu não tinha isso. E quando eu falo que eu não tinha isso, não é dinheiro. Não é só dinheiro, né? Mas eu não tinha esse modo de funcionar no mundo. Eu não tinha essa reação diante do mundo. Eu não tinha essa resposta. Eu não tinha esse suporte, sabe? Então, e aí hoje eu vejo, poxa, foi muito benéfico, né, estar junto com essa pessoa. A Alessandra fez um comentário. Thiago, quando se trata de um parceiro sem compromisso, que tipo de relacionamento se deve esperar? Quando só o corpo fala e a presença não. Os chamados crushes. Vamos responder uma pergunta primeiro. Qual é a base do relacionamento? Qual é a base do relacionamento? Não é a base do relacionamento. Não, a base do relacionamento para mim é confiança e comunicação, né? Comunicação e confiança. Mas assim, qual é a estrutura de um relacionamento? Né? Qual é a espinha dorsal? Vamos puxar para um casamento. O que o padre fala? Na saúde, na doença, né? Até que a morte os separe. O que essa fala significa? O casamento é um contrato de companhia incondicional. Porque eu assino um papel de como eu vou estar com a pessoa, de que eu vou me comprometer com a pessoa. Então, como esperar? A tua pergunta ali, ó. Quando se trata de um parceiro sem compromisso, que tipo de relacionamento se deve esperar? Não tem como esperar um relacionamento duradouro de alguém que não tem compromisso, porque ela já está ferindo o primeiro conceito. A primeira ideia de um relacionamento é o compromisso com outra pessoa. Então, a primeira tópica do relacionamento ela já está quebrando. Então, ela já entra cagando já. Ela já entra errando. Então, não tem como esperar.
O ideal é não esperar. O ideal é não esperar. Tá? E mesmo pensando no relacionamento, né, antes do casamento, poxa, aí se o casal quer acordo, na verdade, o compromisso ele é a tópica número 1, tanto do casamento quanto do relacionamento amoroso antes do casamento, porque à medida que eu me junto com outra pessoa, mesmo que nós estipulamos que nós podemos ficar com outras pessoas, o que une os dois e o que faz os dois terem um relacionamento é o compromisso de terem um ao outro, sabe? Então, uma pessoa que entra sem compromisso não tem nada o que esperar dessa pessoa. Não tem nada. Não tem nada. Eu pelo menos, não vejo nada para esperar dessa pessoa. A não ser sexo. E aí, se quiser seu sexo, vai em frente. E tenho quando só o corpo fala e a presença não. Poxa, aí eu vejo. Na verdade isso acontece. Mas na fase da paquera, né? Mas no início do relacionamento. Mas se estiver acontecendo no casamento, há uma solução. Há uma solução, sabe por quê? Se o corpo está dizendo, é um ótimo indício. E o corpo ele não reage de acordo com a razão. O corpo muitas vezes ele é autônomo, principalmente em relação ao desejo. Então tem formas de estimular esse corpo. E aí você que já conhece ele, você vai saber. Então o corpo é muito mais fácil do que estimular ou tentar entender um pensamento, sabe? Porque o pensamento ele ainda pensa e ele consegue resguardar. Agora o corpo não, o corpo ele diz, o corpo fala, o corpo se movimenta, o corpo agita, o corpo sente formigamento, o corpo sente o tesão antes do raciocínio chegar e dizer, para com isso tudo, entende? Então por isso que é muito mais fácil de agitar o corpo, de produzir tesão, vamos dizer assim, de produzir, de despertar, de se comunicar com esse corpo que está falando, do que com o intelecto. Então, você que já conhece ele, ou se você não conhece, procure conhecer para aí tem inúmeras formas. Gente, vou indo nessa, tá? Quinta-feira que vem eu tô aqui de volta. E tudo indica que a live de quinta-feira que vem vai ser com a Camila, tá? A coach. Na verdade eu não sei se ela é coach. Eu fiquei na dúvida. Ela é especialista no comportamento humano. Tá? E muito obrigado pela companhia de vocês. Live de hoje foi fera, tá? Foi fera. E quinta-feira que vem estamos aqui. E no mais, me siga aqui no Instagram, no YouTube. E qualquer coisa me chame no direct. Beijo, tchau!